Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar novamente a resolução de questões da banca Gualimp, a nossa segunda aula sobre essa banca. Se você não conferiu a primeira, vou deixar no card aqui em cima e a ideia é a gente trabalhar temas recorrentes, temas importantes que são cobrados tanto nessa banca como também em outras bancas responsáveis por concursos de educação física pelo país. Antes de iniciar nossa aula, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. É correto afirmar que ginásticas de conscientização corporal, então essa vai ser uma questão típica sobre a BNCC, mais especificamente sobre a unidade temática de ginásticas, né? Quando a gente fala da unidade temática de ginásticas, nós vamos ter três classificações: a ginástica geral, a ginástica de condicionamento físico e a ginástica de conscientização corporal, que é o que essa questão pede. Então vamos para as alternativas. Item A. Caracterizam-se pela exercitação corporal orientada à melhoria do rendimento, à aquisição e à manutenção da condição física individual ou à modificação da composição corporal. Essa, na verdade, está mais relacionada à ginástica de condicionamento físico. Item B. Reúnem práticas que empregam movimentos suaves e lentos, tal como a recorrência a posturas ou a conscientização de exercícios respiratórios, voltados para a obtenção de uma melhor percepção sobre o corpo. Perfeito, essa é uma das características da ginástica de conscientização corporal, né? Movimentos suaves e lentos, muitas vezes se utilizam posturas, exercícios respiratórios, buscando justamente uma melhor percepção sobre o corpo. Item B já é o correto. Item C, reúnem as práticas corporais que têm como elemento organizador a exploração das possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo, a interação social, o compartilhamento do aprendizado e a não competitividade. Essa está relacionada à ginástica geral. Item D. Reúnem modalidades caracterizadas como disputas, nas quais o oponente deve ser subjugado com técnicas, táticas e estratégias de desequilíbrio. Na verdade, está mais relacionada à unidade temática de lutas do que à unidade temática de ginásticas. Então, primeira questão, pelo que a gente viu, item B é o correto. Segunda questão. O atletismo, desporto natural por excelência, constitui por si mesmo a preparação física mais completa e permite ao ser humano o reencontro com gestos ativos, várias formas sujeitas à normativa do regulamento. Inclui provas atléticas de pista e campo, corridas de rua, marcha e cross-country. As provas de corrida no atletismo são classificadas quanto à organização, quanto ao desenvolvimento e quanto ao esforço. São exemplos de provas de corridas classificadas quanto ao esforço, exceto. Então aqui no nosso canal, inclusive, a gente tem uma aula trabalhando aí as classificações das corridas e, de forma resumida, quando temos corridas classificadas quanto à organização, nós vamos ter corridas balizadas e não balizadas. Quanto ao desenvolvimento, nós vamos ter as corridas rasas ou com obstáculos, e quanto ao esforço, nós vamos ter as provas de velocidade pura, velocidade prolongada, meio fundo e fundo. Nesse caso, ele vai querer exemplos de provas de corridas classificadas quanto ao esforço, exceto, então vamos lá. No item A, não balizada, na qual o corredor pode posicionar-se em qualquer raia, já é a alternativa que não tem uma classificação de acordo com o esforço, né? Essa, na verdade, é uma classificação de acordo com a organização, que são as corridas não balizadas, em que o corredor pode correr em qualquer raia desde o início da prova, né? As provas balizadas, por exemplo, são as provas de 100, 200, 400 metros rasos ou com obstáculos, em que o indivíduo corre toda a prova em apenas uma raia, ele não pode sair de sua raia. Nesse caso, as não balizadas, o corredor, né, o indivíduo, pode correr em qualquer uma das raias durante toda a prova. Então, essa já é a alternativa que não está relacionada à classificação de acordo com o esforço, mas vamos ainda assim dar uma olhada nas outras alternativas.
No item B, ele fala da velocidade prolongada, na qual o atleta não consegue manter a velocidade todo o tempo da corrida de resistência anaeróbia lática. São exemplos, né, de provas de velocidade prolongada, a prova de 400 metros. No item C, meio fundo, considerada intermediária entre fundo e velocidade prolongada, como 800 e 1500 metros. E item D, velocidade pura, na qual o atleta precisa imprimir a máxima velocidade em todo o percurso, sendo considerado uma prova de resistência anaeróbica, como por exemplo as provas de 100 e 200 metros rasos. Então, de fato, quando falamos em classificação de acordo com o esforço, né, a classificação das corridas quanto ao esforço, nós vamos ter velocidade pura, prolongada, meio fundo e fundo. Então, de fato, segunda questão, alternativa A é a correta. Terceira questão, de acordo com a BNCC, há 3 elementos fundamentais comuns às práticas corporais. São eles. E aí, quando a gente fala da BNCC, a gente tem uma série de citações que são bastante cobradas, além das dimensões do conhecimento, das unidades temáticas, as suas classificações de forma geral. Porém, essa dos 3 elementos fundamentais é uma citação clássica da BNCC, que é bastante cobrada em concursos. Então, de acordo com a BNCC, os 3 elementos fundamentais comuns às práticas corporais são o movimento corporal como elemento essencial, a organização interna, pautada aí por uma lógica específica, e o produto cultural vinculado ao lazer, entretenimento ou o cuidado com o corpo, a saúde, né? Então, a alternativa B é a correta, já que os 3 elementos fundamentais comuns às práticas corporais, de acordo com a BNCC, são movimento corporal, organização interna e produto cultural. Terceira questão, item B é o correto. Quarta questão, complete a lacuna. É um procedimento rápido de primeiros socorros para tratar a asfixia devido à obstrução das vias aéreas superiores por objetos estranhos, como alimento, brinquedo ou outro objeto. E aí a gente entra aí em uma questão sobre primeiros socorros, né, sobre socorros urgentes no esporte. E aí, quando a gente fala desse importante procedimento relacionado à asfixia, né, principalmente à obstrução das vias aéreas superiores, nós vamos estar falando da manobra de Heimlich. Então, inclusive um dos procedimentos mais cobrados em concurso de educação física sobre esses procedimentos de primeiros socorros, e justamente acaba sendo uma das principais manobras relacionadas aos primeiros socorros no esporte e na vida como um todo, né? Então, quando a gente fala de obstrução das vias aéreas superiores, o procedimento mais rápido, o procedimento mais utilizado é a manobra de Heimlich. Nesse caso, a alternativa A é a correta. E quinta e última questão, nas décadas de 70 e 80, surgem movimentos renovadores na educação física. Com relação a esses movimentos, não é correto afirmar que... E aí uma típica questão sobre a obra do Coletivo de Autores, né? Inclusive a gente tem um mini curso do Coletivo de Autores voltado para concursos, atualmente disponível lá no nosso curso da preparação à aprovação, onde a gente trabalha justamente um dos capítulos do Coletivo de Autores em que eles falam sobre esses movimentos renovadores na educação física. Então, vamos para as alternativas, ver qual delas está incorreta, né? Não é correta. Item A. Entre os movimentos renovadores da educação física, destaca-se a psicomotricidade com variantes com a psicocinética de Jean Lebouche, que se apresentam como contestação à educação física por considerá-la ligada a uma concepção dualista de homem. Perfeito, alternativa correta, né? Alternativa que de fato está de acordo com a citação do Coletivo de Autores, né? Com a obra Metodologia do Ensino de Educação Física. No item B, junto aos princípios humanistas que influenciaram os movimentos renovadores na educação física, surge uma outra tendência ligada ao movimento chamada esporte para todos, que se caracteriza como o movimento do esporte de rendimento. E aí, item B já é falso, né? Quando a gente fala do esporte para todos, de fato, acaba surgindo aí como um desses movimentos renovadores,
porém ele se caracteriza como uma alternativa ao movimento do esporte de rendimento, né? Ele vai contra essa ideia do esporte de alto rendimento, da técnica em si. Então, por isso o item B é falso, já que o movimento esporte para todos, na verdade, vai se caracterizar como uma alternativa para esse movimento do esporte de rendimento. Então, item B já é o correto, né? Já é o correto da quinta questão. Vamos ver os itens C e D. No item C, os movimentos renovadores da educação física, do qual faz parte o movimento dito humanista na pedagogia, se caracterizam pela presença de princípios filosóficos em torno do ser humano, sua identidade, valor, tendo como fundamento os limites e interesses do homem e surge como crítica a correntes oriundas da psicologia, conhecidas como comportamentalistas. Perfeito, inclusive quando a gente fala aí dos movimentos renovadores, eles de fato vão ter essa característica mais humanista, sempre em contraposição a essa ideia mais comportamentalista, né? Então, esses movimentos renovadores sempre vão estar mais voltados para uma educação integral do indivíduo, essa pedagogia mais humanista. Então, item C é correto. Item D, os princípios veiculados pela pedagogia humanista traz a perspectiva teórica que desloca a propriedade dada ao produto para o processo de ensino, introduzindo o princípio do ensino não diretivo. Situa os objetivos no plano geral da educação integral, onde o conteúdo passa a ser muito mais instrumento para promover relações interpessoais e facilitar o desenvolvimento da natureza em si boa da criança. Então, perfeito também entender. De fato, o único que não está correto, né, desses itens é o item B, justamente porque o esporte para todos vai ser uma alternativa ao movimento do esporte de rendimento. Então, com isso, finalizamos essa nossa segunda aula sobre a Gualimp. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui no YouTube, pelo nosso Instagram, @concursos3dfísica. E se tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima!